caros colegas, muito bem-vindos ao segundo Resenha de Especialista. Hoje eu estou aqui no laboratório de marcha da ACD para conversar com ninguém mais, ninguém menos do que o Mauro César de Moraes Filho, é grande especialista em paralisia cerebral, no tratamento de pacientes com desordens neurológicas aqui, sendo uma referência tanto no Brasil quanto no mundo. O Mauro ele dispensa apresentações, mas para quem ainda não conhece ele é um médico formado na Unesp de Botucatu, fez o R4 de ortopedia aqui na ACD, tem mestrado e doutorado pela Universidade de São Paulo, e produz, né, artigos científicos de primeira linha, capítulos de livros, e é uma das principais referências no ensino, pesquisa e atuação no tratamento de pacientes com paralisia cerebral. Muito obrigado, tá, Mauro, por aceitar fazer essa conversa aí comigo hoje. Tenho certeza que ela vai ser bastante proveitosa. Obrigado pelo convite, Renato. É um prazer poder colaborar, poder conversar com você. Maravilha. Bom, e para a gente começar, Mauro, eu já fiz uma breve introdução assim, mas eu queria que você me contasse assim, como é que foi a sua escolha pela ortopedia e como é que você caiu na ortopedia pediátrica também. Sim, eu nasci no interior do estado de São Paulo, uma cidade pequena, chamada Batatais, próxima a Ribeirão Preto. Minha família não tinha médico, eu fui o primeiro médico da família. A escolha pela medicina foi natural, assim, eu não sei justificar, não tenho influência de ninguém, nenhum familiar. Mas eu gostava de situações em que tinha contato com assistência, com a parte, enfim, que envolvisse algum hospital, alguma coisa médica. Na faculdade, conforme fomos chegando no internato da faculdade, eu passei a ter mais interesse nas áreas cirúrgicas. E quando eu rodei pela ortopedia, foi a área que me despertou maior interesse. Na ortopedia, que eu estudava a parte da ortopedia pediátrica, eu me sentia mais atraído para as patologias envolvidas, pelos resultados que os pacientes poderiam obter com o tratamento. Então, essa escolha da ortopedia pediátrica veio, pelo menos no R2, assim, da ortopedia, que eu fui tendo mais, sentindo mais atraído pela pediátrica. O interessante foi que, a partir do momento que eu comecei a ficar interessado pela pediátrica, a parte neuromuscular começou a chamar essa atenção. Então, foi uma coisa já meio automática. Eu me interessei pela ortopedia pediátrica, mas já vinculada à parte neuromuscular. Eu lembro quando eu li o TAD na ocasião, achava interessante a parte de paralisia cerebral, mielo, autoglicose, enfim. E foi nesse direcionamento. Não tive nenhuma influência direta na ocasião, mas Bacana. do que eu ia estudando, esses temas chamavam a minha atenção. Uhum. Poxa, que bacana. E falando mais assim, depois que você se formou, quem que você considera que foram as suas principais influências assim de nomes dentro da ortopedia pediátrica? Podem ser nomes nacionais Sim. ou internacionais. Quem mais te motivou? Quem mais você olhava e falava, poxa, eu quero ser igual a esse cara? Não, eu tive grandes mentores, tenho até hoje, na verdade, localmente, o Dr. Carlos Santos, do HC, sempre uma pessoa que desde o começo eu trabalhei com ele, né? Na residência eu auxiliava ele, depois quando comecei a trabalhar, eu era auxiliar dele. Sim. Então, foi uma pessoa que me abria a forma de pensar, me fazia questionar as condutas, e a própria conduta ética dele também sempre me guiou bastante. Tá? O Dr. Carlos é uma pessoa que sempre me inspirou, né? Aqui na CD, quando eu comecei, o doutor Fernandes era o diretor clínico, chefe médico da casa, então ele também me incentivou a buscar as pesquisas, a questionar o tratamento, buscar formas de tentar responder algumas questões que nós temos na prática clínica. Né? Então, também ele me instigou bastante a isso. Tá? E fora do Brasil, eu tive a chance de ser fellow no John Davis, né? Quando eu terminei aqui, fellow na CD. Na ocasião, quem estava aqui no meu posto era o Alessandro Melanda, de Londrina. Né? Ah, sim, valeu. O Melanda, eu tinha amizade com ele, também tinha feito outro captor 2 anos antes que eu, tinha sido residente dele. E por questão familiar, ele se mudou para Londrina, Perfeito. na ocasião, embora lá até hoje, está na UEL, está super bem por lá, e abrir a vaga no hotel de marcha. E alguns colegas que poderiam ficar por aqui estavam um pouco inseguros com o desafio, porque realmente era uma coisa muito específica, que envolvia um treinamento específico, longo, enfim. E, na ocasião, recusaram o convite. Então, eu estava terminando o fellow, abriu a vaga e me foi colocada a possibilidade de poder ficar por aqui e preencher essa vaga. E, né, então, ele combinou comigo, depois que eu terminasse o fellow aqui da CD, do R4, né, ficaria 6 meses com o John Davis, e na volta, retornaria para cá, e a partir do momento que ele notasse que eu estava seguro, já que estava maduro para assumir, ele saía e ia para Londrina. E foi assim que aconteceu. Ah, Então, o John Davis, tive contato com ele há mais de 20 anos atrás, então eu fiz o fellow com ele em 2000
2002. 2002. Enfim, ele também foi um grande mentor, até hoje é. Então, esse tempo todo, criei vínculo pessoal com ele também, é uma pessoa que me ajudou bastante. E outro fato muito interessante em relação com o Luciano Dias. Ah, sim. Claro, no que eu estudava na ocasião, a gente lia o Luciano Dias enfim, era uma grande referência do brasileiro fora, que era referência em ela, na ortopedia pediátrica. Uhum. E quando eu estava no fellow com o John Davis, lá em Greenville, na South Carolina, na época, hoje o John Davis está em Sacramento, o Shriners. Naquela época ele estava em Greenville, na Carolina do Sul. E quando eu estava lá no fellow, nos 6 meses, ele falou que uma semana por ano eles recebiam um convidado, que era um professor visitante na ocasião. Uhum. E naquele ano seria o Luciano Dias, o professor visitante que estaria lá em Greenville, naquela semana específica do mês de maio. Ele falou assim, Mauro, vai ser legal esse ano, é um brasileiro que vem aqui, você conhece ele, sabe, conheço só de livro, só de nome, não conheço pessoalmente. Não, que bom. Então você vai ter a chance de conhecê-lo aqui. E nessa semana, junto com os outros residentes, a gente apresentava os casos, discutia, e eu conheci ele na ocasião, ele foi muito gentil comigo, sempre muito atencioso, foi muito interessante. Tem até um fato legal na ocasião, legal, né? Lá, a estrutura dos fellows tinha uma sala grande com vários escritórios, para cada um eram mesas, uma escrivaninha, e na época os artigos eram impressos ainda, então não tinha muita internet, estava mais devagar, então semanalmente as secretárias deixavam os artigos para a gente, para ler, para discussão no final da semana. Sim. Então elas deixavam lá, era tudo bem organizado. E quando o seu Dias estava lá, ao final da visita dele, ia ter uma recepção, um jantar, na casa do chefe de serviço, lá, que era o Benjamin Allen, na ocasião. E no final lá da parte didática, em cima da mesa de cada fellow tinha um convite para recepção com o endereço. Né? E na minha não tinha. O convite não tinha. Não sei até hoje se eu não tinha, porque esqueceram, porque eu não fui convidado. Aí quando acabou lá a apresentação, o São Dias perguntou para mim, Mauro, você vai na recepção agora? Eu só não vou porque eu não tenho convite. Eu não fui convidado. Se você vai comigo. Eu fui com ele. E cheguei lá, todo mundo cumprimentou. Então, foi bem. Saí contente, mas foi um fato. Talvez ele não se lembra mais disso hoje, mas foi um fato interessante que também aumentou o meu apreço por ele também. Sim, o Dias é muito gentil, né? Sim, Sei lá com ele, realmente ele te coloca debaixo da asa dele, sim. te leva em todos os lugares, né? Enfim, ele é muito receptivo. Era um garoto, era um recém-residente na ocasião lá, e tratou com muito respeito, dignidade. Né? Legal. Bacana, legal demais, né? Vou aproveitar o gancho, então, já que você falou do Dias. Eu sei que você foi convidado, né? Eu cheguei lá em 2020. Em 2019, se eu não me engano, você foi convidado para ser o professor para dar palestras lá no Shirley Ryan Ability Lab, em Chicago, né? Que é semelhante ao que aconteceu com o Dias quando você estava com o John Davis, né? Eu queria que você me falasse um pouquinho como é que foi a sensação de ser convidado, de dar as palestras lá, como é que foi a receptividade do pessoal e do que você falou lá exatamente, né? Assim, foi talvez um dos pontos mais altos da minha carreira até hoje, né? Quando chegou o convite, eu fiquei feliz. Foi uma coisa que superou qualquer expectativa que eu tinha profissional, né? Talvez eu nunca imaginei que isso aconteceria. Mas, enfim, aí aceitei de pronto, claro, na ocasião. Bacana. E discutindo os temas com ele, ele próprio elencou o que ele gostaria que eu falasse por lá. Claro, com base em muita coisa que eu tinha publicado já, mas ele elencou alguns pontos que achei interessante discutir com o pessoal. Tá? Um deles seria explicar um pouco a nossa experiência, como é a cirurgia de Magia Frost, uma cirurgia que também é história interessante. Falei sobre isso, falei nossa experiência com o semitendíneo, com a cirurgia múltipla, uns 5 a 6 aulas que eu dei, mas que temos escolhidos por ele. E, claro, me receberam super bem. Então, na ocasião, estava aqui multiprofissional, tinha o pessoal da ortopedia, tinha as fisiatras, a doutora Gabriel estava se aposentando também na sequência, quase, foi muito legal conhecê-la lá. E foi uma experiência única, que até hoje eu guardo com muito carinho e, claro, envolveu uma grande responsabilidade, né? Porque, além do conteúdo das aulas, eu tinha que passar as informações de forma clara para quem estava assistindo, né? Então, além de preparar as aulas, eu fiz nos meses antecedentes um intensivão
de inglês para tentar Isso é, né? Apresentar em outra língua é complicado, passar as né? informações de forma mais clara possível, que o pessoal pudesse entender. Eu acho que entenderam, porque as perguntas foram pertinentes, o que me questionaram tinha a ver com o tema. Eu acho que consegui passar a mensagem. Então, foi uma situação muito legal que eu guardo com muita alegria até hoje. Ponto alto, né? De Sim, sim, carreira, né? Muito bacana não mesmo. tenho dúvida disso. E Mauro, uma coisa que eu queria te perguntar também, todo mundo sabe que você tem uma liderança em publicações aqui dentro do Brasil, né? A gente tem alguns colegas que têm essa facilidade, digamos, a gente sabe que é super difícil, entre aspas, uma facilidade de fazer publicações de alto impacto dentro do Brasil, né? E eu percebo que nas suas publicações sempre tem um time envolvido que é muito conciso. Por exemplo, eu sempre vejo o nome do Fugino, que é um colega maravilhoso também, tenho tido cada vez mais contato com ele, da Kátia Kawamura, né? Me conta como é que você montou ou como é que você se inseriu em um time que pudesse gerar publicações com constância e de alto impacto, publicações que realmente são relevantes, né, para a melhora dos conhecimentos relativos às doenças, né, envolvidas na publicação. Como é que foi esse processo? Quando eu entrei na CD, em 2002, e vim para o Laboratório de Marcha, aos poucos, claro, na ocasião era novo, fui pegando maturidade de pouquinho em pouquinho, mas eu fui percebendo que aqui era um banco de dados muito rico. Então, as informações alimentadas por exames feitos pré, pós-operatório, ao longo de anos, geravam um banco de dados muito interessante. Então, eu enxerguei aqui como potencial de conseguir extrair informações que pudessem responder às minhas perguntas clínicas. E eu comecei também, porque comecei a prática clínica, sempre tive a curiosidade de saber o que nós estávamos fazendo, se funcionava, se aqui na CD funcionava igual funciona nos Estados Unidos, assim por diante. Então, queria saber como era o nosso resultado, sobre o nosso dia a dia, sobre as nossas intervenções. Então, o resultado da cirurgia ortopédica no paciente com paralisia cerebral, paciente deambulador, sempre foi um tema principal que me instigou a estudar, a ter respostas para isso. E eu fui percebendo que aqui dentro desse banco de dados eu poderia encontrar boa parte dessas respostas. Com base nisso, com a ajuda imensa da Kátia, que desde o começo já estava no laboratório de marcha, nós somos aos poucos organizando esse banco de dados, para tornar a extração mais fácil dos dados. Perfeito. E ao longo dos anos, esse banco de dados ficou bem organizado e a extração ficou mais automática. Então, a grande responsável por organizar o banco de dados, extrair os dados que eu direciono é a Kátia. E, claro, o Zé Augusto, que é o engenheiro, também dá o suporte para ela, toda a base, as meninas que trabalham aqui coletando os dados, as terapeutas, todo dia, alimentam o banco de dados com as informações. Então, esse núcleo aqui do Laboratório de Marcha, ele gera um número grande de dados, que hoje estão organizados para extração, né? E, claro, a gente tenta, na nossa prática clínica, elencar ideias, perguntas que a gente possa tentar responder com os trabalhos. Então, um trabalho que já contava com estruturação antes, né? Que foi sendo refinado ao longo dos anos. Sim. E claro, combinando a organização da CAT, banco de dados, com a minha vontade de fazer pesquisa, dedicação também, porque todo mundo é apertado, né? Então, eu não tenho carga horária para isso. Então, a gente extrai as coisas, vai escrever à noite, no final do expediente, enfim, como todo mundo faz, né? Então, a minha motivação para fazer a CAT organizada e o setor bem coeso, acho que esse conjunto de situações que nos dá essa chance de fazer algo diferente. Poxa, que bacana. E é legal, né? Porque você vê os nomes ali, né? Por exemplo, tem o tio Francesco, o Marcelo, é o mesmo pessoal, né? Sim. E aí você entende que, na verdade, para você conseguir fazer isso, você precisa do grupo, né? Claro. Como você falou, né? Você tem que ter a Kátia, não dá para você fazer sozinho. Não dá. Possível. E o interessante, você, quando vê todos os artigos, ainda o pessoal mais fixo, sempre tem residente. Sempre tem o residente. Sempre tem residente. Exato. E a gente faz questão de que eles estão aqui, quem faz o R4 aqui, tem como obrigação, ao final do programa, apresentar um trabalho. Perfeito. Eles desenvolvem o trabalho durante o R4. E quase sempre a gente tenta trazer algum para cá para fazer o trabalho conosco. Tá? E quase todos eles tiveram a chance de publicar o trabalho. Então, acaba sendo não digo iniciação, mas uma iniciação científica que eles têm a chance de desenvolver o trabalho, tem a chance de apresentar o trabalho aqui no Brasil, em outros locais. E, claro, muitas vezes já tem no currículo um trabalho publicado aí que pode ser já
uma credencial, uma pós-graduação, pode ajudar isso daí, né? Poxa, que Então, bacana. é legal. Tem que parabenizar, né? Cadê a Kátia? Vem cá, Kátia. Não, tem que vir aqui, o Mauro acabou de falar bem de você aqui. Vem cá, aparece aqui no vídeo. A Kátia está saindo aqui do laboratório. Você já está aparecendo, na verdade. Você não consegue mais fugir. Essa é a Kátia, com amor, nossa parceira há muitos anos aí. E a alma do laboratório é a Kátia, né? A Kátia que eu contei isso. Assim, já sabe, nossos pacientes aí, todo mundo fala bem, né? Os pacientes, quando vêm aqui no laboratório da SB, falam, doutor, fui muito bem tratado, porque acho que eles estão acostumados aí, às vezes, a fazer uma ressonância, um raio-x, ela, assim, faz ali, né? No laboratório pergunta tudo, examina, né? Fica 3 horas lá. Todos eles voltam muito, muito felizes e muito satisfeitos. A gente que agradece. Todo o padrão, o entendimento, todo o padrão, É, toda a sequência, toda a geração é a mão da Kátia, né? perfeito. Isso é a mão da Kátia. Por isso que seu nome está aqui, ó. Não é verdade? Obrigado, Carlos. Bacana. Poxa, é muito bacana mesmo, né? Me conta, você tem algum hobby, cara? A gente conhece muito você do trabalho, etc. A gente fala muito sobre isso, mas o que que você faz assim no tempo livre? Como é que você gosta de gastar o seu fim de semana? Me conta aí. O Zucon sabe disso, o Alexandre Zucon é nosso colega aqui. Mas eu confere demais. Eu sou um bom jogador de tênis. Ah, boa. Mesmo sendo muito magro, eu jogo tênis desde criança e consegui manter esse hobby até hoje. Ah, legal. Hoje eu jogo 3 vezes por semana, eu gosto bastante. O Zucon joga muito bem também. Então, faz sempre que não jogamos, mas dá uns jogos bem disputados. Bacana. O Zucon tem um físico muito bom, muito rápido. Meu físico já não é tão rápido assim. Então, eu vou mais na experiência. Eu elogio muito o Zucolão, que aquela cifose dele lá não ajuda muito ele, não. Tem explosão. Então, eu gosto de jogar tênis, eu gosto muito de esporte. Tá? O esporte que eu pratico melhor é o tênis, realmente, mas depois da idade, muitos já anos operando, uma coisa que tem me ajudado muito o bem-estar é fazer pilates. Boa. Né? Então, eu consigo equilibrar melhor o tronco, então hoje eu canso menos em dias longos, então os pilates foi uma coisa que veio na minha vida que me ajudou bastante também. Tá? E eu sou um cara tranquilo, eu sou muito caseiro, muito familiar. Gosto muito de cinema, tá? Minha esposa gosta bastante também. E muitas vezes eu acompanho minha esposa e minha filha, que elas são fanáticas por balé. Então, e não vou sempre com elas, vão bastante, né? Mas em alguns momentos eu acompanho, tanto aqui quanto fora. Pontualmente eu acompanho. Até entendo um pouco de balé agora, então eu vou com Tanto que elas. vai muito, né? Elas gostam bastante. Legal. E basicamente é isso. Gosto de esporte, gosto de restaurante, mas é uma vida simples. Não, imagina. Poxa, bacana demais. E deixa eu te perguntar, num dia ideal, quando você chega no centro cirúrgico, Tá. me fala 2 casos que você gosta muito de fazer, que você fica empolgado quando você chega lá. Tá. Eu gosto de fazer quadril da PC, então a varizante, a reconstrução, esse jeito eu gosto de fazer, tá? Mesmo não tendo direito a ver com a marcha, tá? Mas é um jeito que eu gosto. Tá? De forma geral, no paciente deambulador, a correção da determinada inflexão do joelho eu também gosto, com várias opções, várias técnicas que a gente pode utilizar para isso, porque o impacto dessa correção para a gente é muito grande. Tá? Você pode pegar, a gente tem agachamento, tem uma contratura grande de flexão dos joelhos, que você faz a correção, isso devolve ao paciente função. Tá? Isso melhora o andar dele, é perceptível essa melhora. Então, dentro do rol de procedimentos que podem ser utilizados para corrigir a flexão dos joelhos, são os dias que eu gosto de fazer, que a gente consegue enxergar o resultado. Poxa, de imediato. Não, excelente. E só para fazer o ganchinho, qual técnica você tem utilizado para poder fazer o patellar tendon advancement? Eu sigo mais ou menos a mesma linha que você segue desde o princípio aqui. Então, quando eu era residente aqui, na ocasião, numa época que tinha menos acesso à âncora, então desde aquela época eu fazia o encurtamento da patelar. Então, naquela época não tinha âncora, era difícil não, até fazer perfurações na patela, né? E passava aqueles fios de tendão que tipo usava no joelho o pessoal, passava aquele fio metálico em túneis da patela, amarrava lá em cima, então era muito mais trabalhoso, né? Mas o princípio era o mesmo, era encurtamento pela patelar. Hoje em dia, com as âncoras, fica muito mais fácil fazer. Então, até que é basicamente a mesma, o mesmo princípio, só que é facilitada. Você usa a âncora na patela, então você precisa fazer o túnel, não passar o tendão lá dentro, precisa amarrar lá em cima. Então, que a gente tem usado bastante. Já usei também aqui, paciente com a física fechada, o avanço distal da Tati, né? Mas eu acho um pouco mais trabalhosa e mais suscetível à complicação. Eu tive caso de fratura, distal, a fixação com o parafuso lá embaixo. Então, hoje em dia, e no passado o pessoal tinha uma preocupação desses encurtamentos no patelar, de ruptura, quando o paciente começar a reabilitar, mas é difícil, na verdade, nós nunca vimos. Né?
Bacana. Então, eu acho que é uma boa técnica, tem várias variações como fazer, mas tenho usado aqui na CD há mais de 20 anos e uma boa consistência. Poxa, E pode ser excelente. usado tanto em física aberta ou fechada. Então, É, até que abrangente. isso é verdade mesmo, né? Você está longe da física, da prática. Via de regra, né, só para quem não faz com muita frequência, associada à extensora do fêmur, né? Sim, boa Exato, parte quase sempre sim. para deixar claro, né? Exato. Muito bom, muito bom. Bom, Mauro, depois dessa introdução, eu queria discutir alguns artigos com Sim, vamos você. lá. E claro que eu trouxe um artigo que você publicou. A ideia é que a gente gaste um tempinho discutindo esse tema, porque é um tema que tem poucas publicações no mundo. Então, se eu não me engano, não há mais de 15 publicações sobre o tema, né? E me corrija se eu estiver errado, mas eu tenho duas bastante recentes suas, né? Uma do JPOB de 2018 e essa de 2020, né? Então, esse título de 2020 que eu trouxe, ele foi publicado no Journal of Orthopedic Surgery em 2020, né, pelo grupo aqui da ACD, tem como primeiro autor o Mauro, né, como segundo autor o Marcelo Fugino, como terceiro autor o Francesco e também envolvido o Dr. Carlos Alberto, a Kátia, a Bruna Caroline, que era R4 na época, se não me Isso. engano, né, e o José Augusto, né, Fernando Lopes. Tá? E foi feita uma comparação, né, dos dados de análise de marcha do laboratório de marcha, comparando pacientes que tiveram alongamento dos isquiotibiais, comparado com pacientes que fizeram a transferência do semitendine. E, basicamente, o que foi encontrado é que os pacientes que fizeram a transferência do semitendine para o tubérculo dos adutores, eles tiveram uma melhor extensão final do joelho, porém isso não preveniu o aumento da anteversão pélvica a longo prazo. Eu queria que você comentasse um pouquinho esse estudo, de maneira geral, iniciando pelos dados que vocês encontraram, né, e compilaram. Esses pacientes que foram submetidos a essas técnicas, eles eram comparáveis? Eles foram submetidos a muitos procedimentos de maneira adjunta? Você acha que esses dados eles foram bastante semelhantes de um grupo para o outro e que esse resultado ele realmente traduz a realidade dos pacientes? Esse é um ponto interessante. É, esse tema do CMTD na transferência é um tema polêmico Uhum. nessa área, disparado. O alongamento dos isquiotibiais é a cirurgia mais feita para corrigir a flexão dos joelhos do PC, com resultados variáveis. Não. A grande questão dos isquiotibiais é que os estudos mais a longo prazo, a maioria deles mostra alguma recidiva do problema. Então, muitas vezes a pele vai ficando mais advertida, uma das hipóteses que as extensões vão ficando fracos, mas essa é a questão. Corrige bem do que espera para partes moles, só que depois de um tempo mais adiante, perde-se parte da correção. E tem-se buscado alternativas para se manter mais essa correção. Então, você está corretíssimo. E comparando a literatura de alongamento versus transferência, a transferência é muito restrita. Se for lapidar um pouco mais, os artigos que falam sobre a mesma técnica são 4. Tá? É a descrição inicial de 2006, tá? É de Melbourne, mas quem levou para lá foi o Paulo Selber. Tá? Já fazia aqui em São Paulo isso. Tá? Então, ele descreveu a técnica no JBJS, no volume britânico. Tá? E na descrição original, você alongava o braço, alongava o semimenoso e transferia o tendinoso, não mexe lateral. Perfeito. A descrição inicial foi uma série de casos. Então, era uma série de casos que eles obtiveram uma boa extensão dos joelhos durante o apoio, na marcha, o estático também. E é interessante porque no artigo original, depois você lê com calma, por mais que está lá colocado que uma das funções, dos objetivos da transferência é evitar essa sacada anterior da pelve, eles não analisaram isso. Eles não tem viram? nada lá. Eles citam uma frase lá, a diversão da pelve não deteriorou. Ficou estável, mas não tem quantificação. Isso, tá? Então, fica esse ponto aí. Mas foi o primeiro artigo, ele é respeitado por isso e descreveu bonitinho a técnica. Alguns anos depois, o grupo da Coreia do Sul fez outra série de casos, follow-up longo, uns 10 anos, cirurgia múltipla, na qual do joelho usava, sempre tendido, igual descreveu a técnica original. E nesse estudo sul-coreano, era interessante, porque depois de 10 anos, a extensão dos joelhos no apoio não mudou muito. No ano inicial, segundo ano, ganhava uma boa extensão, depois perdia com o tempo, estabilizava, ficava um pouquinho melhor do que no pré-operatório. Só que no estudo sul-coreano, a pelve realmente se mantinha. Não tinha uma ativação da pelve. Então tinha esse dado, mas é uma série de casos também. Tá bom. E mais outros 2 trabalhos que começam a comparar, que são os 2 nossos. Então, os outros que mexem com transferência sempre tem alguma variação da técnica.
ou transfere o braço junto com o semitendinoso, alonga o bíceps. Então, nessa descrição original do Selber, são 4 artigos só até hoje. Esse primeiro, do JPOB, que você mencionou, aí sim, 2018, era um artigo que os grupos tinham crítica. Então, o grupo que recebeu transferência, os dois grupos, alongou o grácil, alongou o semitendinoso. Tá? No grupo alongamento, alongou também o semitendido. No grupo transferência, transferiu. Perfeito. Esse primeiro artigo do JPOB, 2018, havia uma prevalência dos pacientes GM-FS nível 3, grupo transferência. Tá? E as cirurgias feitas de forma concomitante não eram exatamente iguais entre os grupos. Isso gerou muita crítica. Depois de muita discussão, por ser um tema ainda pouco publicado, acabou sendo aceito a publicação, mas com vários comentários, um deles que os grupos não eram comparáveis. Sim, e você mandou para o JPO e eles sugeriram JPO-B, você publicou no B ou não, como é que foi? Fui tentando e fui dando negativa, né? Você foi tentando as negativas. Então, e aí acabou indo para o B mesmo. Agora você cita a parte de sucesso, mas cada artigo a gente vai publicar, para cada aceite, tem uns 2 ou 3, talvez mais nãos, né? Então, o não é muito mais frequente que o aceite. Né? E aí vai quantos meses, né, Mauro? 5, 6. Então, o melhor cenário possível, quando um não é direto, sem chance, demora uns 2, 3 meses. Quando pede revisão, vai enrolando muito. Então, verdade. A gente sofre. Pelo menos conosco, o JPO, o meu score no JPO é baixo. Acho que eu já mandei para lá 12, 13 artigos, eu tenho 2 ou 3 aceitos lá. Então é muito mais não do que sim. Então o pessoal pode desanimar com isso, porque é comum. Não dá para desanimar. Não pode, não é frequente. Claro, também não de todo mundo. E o JPO acertou. Só que os dados foram sendo coletados. Nós paramos de coletar dados. E depois de alguns anos, eu tentei, refizemos o estudo e equilibrou os dois grupos. Então, aumentou o follow-up, um follow-up mínimo de 4 anos e meio, mais ou menos. Tá? Excelente. E aí os grupos tinham distribuição similar no GMDSS. Prevaleceu o nível 3 dos dois grupos. Tá? E as cirurgias concomitantes também eram similares. Perfeito. Então ficou equilibrado, um grupo comparável. Tá? E o mais intrigante foi que o resultado foi o mesmo. São os joelhos. Tá. Então, mesmo sendo os grupos diferentes, não mudou o resultado. Então, mas agora, é um estudo de termos metodológicos, nesse que você mencionou, estudo mais redondo, menos sentido a crítica. Então, eram grupos comparáveis, um tempo de segmento maior, né, e mostrou a mesma coisa. Então, tanto no exame estático quanto no dinâmico, quando você transfere, você aumenta a correção. Eles têm demais. Tá? Mas, infelizmente, a diversão da pelve continua aumentando. Continua aumentando. Então, esse ponto ainda, pelo menos com essa técnica utilizada, é uma previne, esse aumento da diversão da pelve. Perfeito. E esse estudo nosso, do Journal of Orthopedic Surgery, de 2020, sobre esse tema, é um estudo com maior follow-up, comparativo, então acaba sendo a melhor referência no momento sobre esse tema. Excelente. O próprio Selber, que nos instigou a publicar isso aí, já menciona há alguns anos que o fato da pelve ainda anteverter é pelo fato de alongar, ser membranoso. Então, ele sugere que só transfere isoladamente. Temos feito isso já há alguns anos, não temos massa crítica ainda. Vai demorar um tempo ainda. Tá? De forma anedótica, em alguns casos que nós já revisamos aqui, parece que realmente a pelve fica mantida para corrigir menos. Corrigir menos a extensão do joelho, você diz, né? Corrigir menos. Tá. Eu não posso quantificar isso ainda, não sei se foram casos pontuais ou se na população maior isso vai refletir ou não, mas acaba sendo a impressão inicial. Eu acho que a pelve se mantém, mas o joelho corrige menos. Tá? E alguns autores chegam a mencionar, e eu concordo com eles, que esse aumento da ativação da pelve acaba sendo uma consequência do tratamento da marcha agachada. Tanto é que pegar os trabalhos do Novacek, lá do Gillette, que ele analisa a extensão do fêmur, com ou sem patelar isolado. É engraçado, se eu olhar o trabalho, mesmo os pacientes que receberam o avanço distal isolado do patelar, a pelve aumenta depois, pós-operatório. Não mexeu em fêmur, não mexeu em isquiotibial, só avançou a patela, e a pelve antiverte. Quando você mexe em fêmur, você pode pensar, não, porque fez a extensora, do que encurtou, se enfraqueceu, relaxou diretamente em isquiotibiais, por isso que antiverte. E tem até os casos isolados. Nós temos um trabalho que também parecido com esse, que analisamos extensora mais patelar e patelar. A inversão aumentou nos 3 grupos. Então, alguns autores acreditam que é uma causa postural. E que você corrige a baixa agachamento, a pelve vai cair um pouco para frente. Curioso, a gente ainda não chegou num ponto de conseguir prevenir isso de maneira cirúrgica, né? E outros perguntam, e qual o problema disso? Parece que a médio prazo nenhum. Tá?
Vai citar outro nome importante da CD, doutor Ivan Ferrareto. Quando eu entrei na CD, o doutor Ivan estava quase que saindo da CD. Ele hoje é bastante idoso, mas é muito, muito inteligente, muito ativo ainda. E vira e mexe mandava casos para cá. E uma vez ele me ligou e disse: Mauro, você tem que começar a se preparar a longo prazo. Então, tem uns pacientes que eu fiz, que corrigiu o agachamento muitos anos atrás, e agora eles voltam comigo com lombalgia. Então, aumenta a lordose deles a longo prazo. Certo. Então, a possível implicação é essa. A gente não sabe se a causa é isso ou não, mas os pacientes com PC que mantêm a função a longo prazo, eles têm uma alta chance de dar na casa dos 30 anos de começar a ter sintomas mais precoces, feropatelares, e a lombar é uma delas. Então, a gente não sabe, talvez não tenhamos a resposta tão cedo disso, se esse aumento da diversão femoral, da lordose lombar, se ele aumenta a chance de ter lombalgia nesses pacientes. Verdade. E é uma outra coisa que nós temos feito e também discutindo bastante é para você não alongar muito. Na verdade, deixa eu reformular. Parece que está acontecendo com os isquiotibiais o que aconteceu com o tríceps oral, né? Isso. Há um tempo atrás. Então, estão tentando achar a dose certa, o conceito de dose. E é interessante saber, né, que quando você só transfere o semitendíneo, você não consegue estender tanto o joelho, mas parece que segura um pouco mais a pelva, apesar de a gente não ter publicações ainda consistentes a respeito. E aí a associação de uma hemofisiodese anterior, principalmente para pacientes um pouco mais jovens, também pode ser uma possibilidade, né? Você tem feito isso? Tenho feito. Eu comecei a fazer uns anos atrás para nível 4. Uhum. Então, às vezes tinha um paciente nível 4, que estava em crescimento ainda, e você queria corrigir a flexão dos joelhos para deixar em pé, para facilitar um pouco a locomoção, mas fazia parcimônias e recidivava. Fazia paciente mais velho, extensora e recidivava. Então, o nível 4, por ter a neurulação mais restrita, a chance de recidivar a flexão dos joelhos é muito grande. E quando começou essa conversa do bloqueio anterior, do crescimento guiado anterior, eu comecei a fazer o nível 4, assim, é um grupo que talvez se beneficie, porque você ganha alguns anos evitando a recidiva, né? Realmente funciona bem. Tá? Depois eu avancei os deambuladores, tá? Então não tenho uma mega experiência ainda, mas tem se mostrado um meio muito útil de correção desses pacientes que ainda têm física aberta, que tem contratura de flexão dos joelhos, na qual a abordagem de partes móveis não é suficiente para corrigir. Sim. Então você dosa com as duas coisas, você ganha poder de correção e você ganha tempo de recidiva. Então, no período de tempo que o paciente tenderia a recidivar, está bloqueado anteriormente, então ele está corrigido ainda. Então, tem sido bastante útil. Eu vejo com bons olhos essa técnica. Cara, minha experiência com ela versus o entendido ainda é muito menor, mas tem utilizado e tem seu espaço. E utilizado assim com a associação também da transferência do semitendinoso, né? Isso, eu faço o semitendíneo e o que sobra de correção, no mesmo ato cirúrgico, eu faço no bloqueio anterior. Estende um pouquinho no gesso, dá para fazer também, né? No gesso, você vai ganhando um pouquinho mais, então você combina as três frentes aí. Poxa, que legal. Você ganha correção, você evita de fazer uma extensora do paciente, ainda que não possa colistinar crescendo, que vai recidivar. Né? Então, você deixa a extensora, deixa o patelar, como última alternativa, preferencialmente feita após o tirão do crescimento. Né? Então, você ganha armas aí que você consegue controlar a flexão dos joelhos, ganhar a extensão, uma abordagem ainda que você vai usar o crescimento a seu favor. Né? Isso é verdade. E deixa eu ser objetivo na pergunta agora. Quem você acha que são os candidatos ideais para a transferência do semitendinoso? Tá. Qual seria o paciente ideal? Ela pode ser usada para diparético, para tetraparético, para hemiparético? Qual seria a melhor idade? Quais seriam os limites de flexo estruturado do joelho no qual você indicaria esse procedimento? Então, cirurgia para deambulador, a princípio, pode ser hemi, pode ser DI. Tá? A questão da idade não é um fator limitante. Tá? A questão, sim, da contratura fixa-flexão tá? Dizendo da forma aguda, você vai corrigir uns 10 graus, próximo disso. Tá? Se tiver uma contratura fixa maior que isso, vai ter que ganhar um pouco no gesso, ou usar uma técnica combinada. Se você tem com física aberta, usar a pseudese anterior do joelho. Tá? Então, ela funciona de forma isolada para contraturas fixas de flexão, até 10, 15 graus, de forma isolada, e um pouco mais se for combinar com outra técnica junto. Tá? A situação ideal é essa, deambulador, contratura fixa e flexão não tão acentuada, e, claro, sem cirurgia prévia no joelho. Você já tem uma abordagem anterior, às vezes é difícil isolar, fica muita fibrose. Não tem limite superior de idade, talvez atenção com limite inferior, então crianças muito novas, com deformidades muito sutis, às vezes pode ter o risco de ter um recurvato um pouco a longo prazo, leve, mas pode ter. Então, preferencialmente, após 7, 8 anos, ficar mais consistente, né? E a gente que anda. Como você entende o extensor de quadril,
e você vai tensionar ele, na transferência você fica mais tensionado. Então, para nível 5, acho que não se usa, porque você pode atrapalhar você de sentar. Tá? E nível 4 é questionável. Tá? Nível 4 é buscando ortostatismo, por ter mais poder de correção do que alongamento dos isquiotibiais. Nível 4 dá para usar. Tá? Mas, classicamente, é deambulador. Para demulador. Perfeito. Acho que ficou claro, né, para quem está ouvindo também. Maravilha, maravilha. Tem mais alguma coisa que você queria falar a respeito dessa cirurgia para gente, Mauro? Desse tipo de abordagem? Eu acho que discutimos bastante aí. É, na nossa experiência de vários anos, é uma cirurgia mais poderosa do que o alongamento de isquiotibiais. Tá? E não deve ser feita quando o paciente tem extensão parcial total dos joelhos, hip stage. Tá? Então tem que ter alguma contratura fixa e flexão. Não pode ser grande, mas tem que ter. Tá? E, claro, e hoje, com a chance de combinar com uma epidese anterior, você aumenta o leque de correção. Então, vendo nossas mãos aqui na CD, corrige mais. Você ganha um poder de correção maior que é só alongar isquiotibiais. Eu aprendi a fazer essa cirurgia com o Carlos Santos, né, quando eu era residente lá no HC. E a gente fazia com o próprio tendão, né? Laçava, né, o tubérculo dos adutores, né, e prendia ali com um fio. Se eu não me engano, ele usava T-bond. T-bond, né? Você utiliza fios não absorvíveis ainda? Ou você utiliza Vicryl? Como é que A gente utiliza um T-bond mais fino. 2,0, 3. Tá. E eu recebi um paciente no meu consultório que até fez análise de marcha, eu operei ele, e ele tinha uma cirurgia prévia em que o cirurgião, na ocasião, utilizou uma âncora. Só que utilizou uma âncora da metáfise, e a âncora foi subindo, né, ao longo do crescimento, e no fim das contas, a âncora começou a incomodar muito o paciente, porque ficou no vasto medial, ficou muito pontuda, a âncora saiu do osso. E do outro lado, a âncora foi parar no meio da fise. Você já utilizou âncora? Eu recomendo a utilização de âncoras para isso? Já utilizei no passado, mas não recomendo para isso, porque às vezes, mesmo com broncoscopia bonitinha na hora, tudo lá, não é uma coisa estática, ela pode mudar. Tem uma âncora que foi ficando perto da física também, que eu tive que tirar depois. Tá? Então, eu acho que o mais seguro aí, a gente ia transferir. Laçar o tuberculose lá embaixo, dar o ponto com o antibol mesmo, tem menos complicação, mais tranquilo e tem menos risco aí para o paciente. Poxa, excelente, excelente. Pô, acho que foi muito boa a discussão aí sobre a transferência do sistema tendíneo. Acho que o pessoal que está ouvindo vai tirar bastantes dúvidas, né? E agora, Mauro, a ideia é a gente pegar mais alguns artigos para poder discutir alguns outros temas, né? Eu vou trazer agora uma publicação de vocês de 2021, que, se eu não me engano, é a última publicação que vocês fizeram, não é verdade? Sim. Tá. Que foi publicada em nenhuma mais, nenhuma menos, a revista mais importante sobre análise de marcha, que é a Gait and Posture, né? Que foram fatores relacionados a melhores outcomes depois do Single Event Multilevel Surgery em pacientes com paralisia cerebral. Esse é o título basicamente traduzido do artigo. Mesma equipe, né? A Kátia, o Zé Augusto, o Fugino, o Francesco e o Mauro, junto com a Camila, né? Que, se não me engano, era R4, é isso mesmo? Perfeito. E basicamente o desfecho desse estudo, que foi feito com base nos dados do laboratório de marcha da AACD, viu que os pacientes que têm um GDI, né, um pouco menor e uma velocidade de marcha maior, e são GMFCS 1 e 2, tinham melhores outcomes relacionados a Single Event Multilevel Surgery, né? E os pacientes de GMFCS 3, parece que eles continuavam deteriorando, né? Só para prolongar um pouquinho a discussão, eu me lembro quando saiu esse estudo, eu li o estudo e falei com você no WhatsApp, falei, ô Mauro, por que você acha que isso aconteceu? Eu lembro que você me respondeu assim, Luiz, talvez sejam fatores relacionados à fisioterapia e à reabilitação pós-operatória dos pacientes de MFCS 3. A sua impressão continua a mesma desde aquela época que a gente conversou? Sim, eu acho que é nessa linha ainda. Porque nesse mesmo trabalho, você nota lá, a resposta após só partes moles foi quase o dobro melhor do que fez cirurgia óssea. Todo o cenário acaba sendo sugestivo que pacientes menos acometidos, com cirurgias mais simples, eles responderam melhor. Na literatura, tem resultados opostos. Tem estudos similares que mostram que a resposta foi maior no nível 3. Tá? Então, eu penso que quando você combina a informação que cirurgias de partes moles, que tem uma recuperação mais rápida, tem menos exigência de reabilitação, respondeu melhor. Pacientes também nível 1 e 2, que também tem menos exigência para reabilitação, tiveram melhor resultado, e os pacientes são todos daqui, tá? Eu penso que tem relação com isso. Porque, mesmo fazendo uma boa estrutura de reabilitação,
O programa de reabilitação, o pacote, ele não é dividido por nível motor. Por objetivo, sim. Tá? Então, o paciente que é deambulador, foi operado para melhorar a marcha, ele tem um pacote de reabilitação, tá? Que é o mesmo, se ele é nível 1, 2 ou 3. Tá? E talvez o nível 3 tenha uma demanda maior. Então, talvez tenha sido uma frequência maior por semana, um pouco mais prolongado o tempo de reabilitação, porque a média que eles ficam aqui em reabilitação aumentou um pouco recentemente, mas na época do estudo era 1 ano. Então, o programa é de 1 ano. Tá? 1 ano, eles vivem em média 2 vezes por semana. Tá? Então, nível 1 e 2, se vira bem. Ok, você vira. Nível 3, talvez, uma frequência. Tá? Claro, o estudo não chegou nesse nível de informação, mas é o que eu imagino, que seja algo nesse sentido. Tá? Entendi. Pode ter impacto no pós-cirúrgico aí, são pacientes talvez necessitem de algo mais. Esse programa mais uniforme talvez não seja ideal para eles. Tem uma coisa mais diferenciada, com uma frequência maior, uma duração em termos de tempo talvez maior também. Eu me lembro da experiência de Chicago, né, lá no Shirley Ryan. Eles tinham um programa de reabilitação, por exemplo, quando fazia um multilevel com variante bilateral, por exemplo. Eu vi alguns pacientes ali de 12, 13 anos, que eram GMFCS3, e o Heimers começava a passar de 35, etc. Eles iam e operavam. O paciente, ele, depois da sexta semana, ele voltava ao hospital, era internado e fazia reabilitação 4 horas por dia durante 3 semanas. Que é uma coisa que é inimaginável, né? Mesmo aqui dentro do Brasil, mesmo com recursos, é difícil você fazer isso, né? Por exemplo, o paciente que você trata fora, às vezes do serviço SUS, que eventualmente consegue pagar uma reabilitação melhor, você tem feito algum programa intensivo e tem observado resultados melhores nesses pacientes nível 3? Hoje em dia, claro, às vezes até via judicial, mas os pacientes têm mais acesso. Os pacientes da parte privada, eles têm mais acesso a centros bons de reabilitação, Perfeito. que oferecem programas intensivos também, qualquer que seja o método utilizado. Então, claro, esses pacientes têm uma estrutura de reabilitação melhor, e os pacientes mais graves, a resposta é boa. Tá? Então, independente do método que é utilizado, sendo um método já consagrado de reabilitação, desde que seja feito por um profissional já habilitado, habituado com a técnica, uma frequência boa no pós-cirúrgico, responde. Eu acho que segue essa linha, geralmente. Né? E quando você combinar a física aquática com a solo, a física aquática é muito útil na fase inicial de reabilitação. Perfeito. No momento que o paciente tirou o gesso, está com dor, as articulações estão rígidas, né? Então, no solo ganha, mas é um ganho mais trabalhoso, uma briga mais difícil. Né? Na aquática, você quer avançar mais na fase inicial. Então, você tem uma estrutura que você combinar esses dois fatores, uma frequência semanal boa, que respeita também a fadiga do paciente. Né? Então, às vezes, propõe 4 horas, mas o paciente rende 2. Então, tem que dosar isso daí. Né? Mas eu diria, na parte privada tem boas opções que conseguem realmente dar suporte ao paciente. Isso é verdade. E, então, a impressão é que realmente faz uma diferença mesmo, né, nesses níveis. Claro que fica difícil, né, a gente conseguir fazer estudos comparativos em relação a isso, mas parece fazer realmente diferença. E só para deixar claro, né, para quem lê o estudo, não achar que o GMFCS3 ele não responde a multilevel, então eu não vou fazer multilevel nele. Né? Não é essa a mensagem do estudo, certo? Sim, perguntaram isso, eu apresentei isso no pós, né? RPC, então a mensagem não é. A mensagem é o quê? Birthday Syndrome, de novo, né? Não, a mensagem que na nossa estrutura responde melhor. Ele responde. Então, a média de aumento do GDI do nível 3 são 5 pontos. A média. Então, teve nível 3 que respondeu mais que isso, outros menos. Então, tem que ficar atento mais para o nível 3. Perfeito. Essa é a mensagem. Não que não devo fazer, mas ficar atento. Ele vai exigir uma demanda maior de toda a equipe. Perfeito. Maravilha, maravilha. Estudo muito bacana. Eu vou deixar todas as referências dos estudos nas descrições das mídias, né? Que vai para o YouTube, vai para o Spotify, Apple Podcasts, enfim, para que o pessoal consiga acessar os estudos na íntegra depois, né? Agora eu vou trazer um outro estudo, Mauro, que foi publicado em 2023, é um JBJS, tá? Que foi feito pelo atual Nemours Children's Hospital, que é o antigo DuPont, né? Participação aí do Freeman Miller. E o nome do estudo é Hip Displacement After Triradiate Cartilage Closure in Non-Ambulatory Cerebral Palsy. Ou seja, basicamente, eles viram quais pacientes tinham fatores preditores para luxar o quadril depois do fechamento da tria radiada, ou seja, chegando próximo ali da maturidade esquelética, né? E eles avaliaram 163 pacientes de maneira retroativa, tá? E basicamente o que eles encontraram
é que os pacientes que tinham mais chance de luxação eram aqueles que tinham um Heimers, né, uma porcentagem de migração acima de 35%, depois que eles fizeram uma curva ROC, né, dos dados analisados, pacientes que tinham obliquidade pélvica maior, os pacientes masculinos também evoluíram pior, e, e pacientes que não fizeram nenhuma cirurgia reconstrutiva durante a vida, né? Então, esses foram os fatores preditores. E eles recomendam que pacientes que tenham Alzheimer acima de 35% sejam seguidos após a maturidade esquelética. A sua impressão é semelhante? Pacientes que, assim, quais pacientes que você acha que merecem esse segmento? Você já teve alguma oportunidade de observar uma luxação em paciente maduro? Como é a sua experiência com isso? Realmente é mais infrequente, mas não é livre de ocorrer, Uhum. realmente. Então, se você tem, ao final do crescimento, tem um Heimers de 30% a 40%, você está numa zona cinzenta, tá? Que não é garantia que vai ficar com a mesma posição, mas você não é garantia que vai luxar. É uma zona meio indefinida. Se o paciente mantiver a coluna bem alinhada, a pelve nivelada, a chance do quadril escapar é muito baixa. Mas se o paciente já tem alguma escoliose, vezes que uma lombar de baixo grau, que tende a gerar mobilidade pélvica, são pacientes de potencial risco, porque a escoliose neuromuscular ela pode aumentar mesmo pós-maturidade esquelética, lentamente, mas pode. Tá? Então, ficar atento se os pacientes nível 5 somente, nível 4 menor escala, se tem que acompanhar, acho que anualmente, além do foco dos quadris, foco na coluna. Tá? Porque o que vai desbalancear o quadril é a coluna e a mobilidade pélvica. Perfeito. E fazer um gancho aqui de uma pergunta que gera muita dúvida nos cirurgiões, quando você recebe um paciente que às vezes não foi tratado, ou estava em segmento e evoluiu com deformidades de luxação ou subluxação do quadril, associado à obliquidade pélvica e escoliose, como você decide o que operar primeiro, a coluna ou o quadril? Quais são os seus critérios? Isso é um tema importante. E vai ocorrer situações como essa, crianças mais velhas, né, pacientes mais velhos. E teve uma discussão recente sobre isso. O filme Miller estava presente, acho que foi no EPOS do ano passado. Foi muito legal a discussão. Nessa situação, o paciente já que não é novo, então já tem segunda década de vida, e tem uma subluxação mais tardia, tem escoliose concomitante. Tá? Então, já são pacientes que têm idade de corrigir a escoliose. Tá? Se as deformidades de quadril inferior não impedir a posição na mesa para corrigir a escoliose. Se o paciente estiver sem dor, tá? Então faz com a coluna. Coluna, nivela a pelve do melhor jeito que puder, tá? E depois faz o quadril na sequência. Tá? Agora, se o quadril já está em risco, a cabeça já está deformando, está com dor no quadril, está com contratura grande de flexão de quadril, que impede de posicionar direitinho na mesa para fazer escoliose, a gente tem que liberar o quadril primeiro, corrigir, para depois fazer a escoliose. Mas você tem uma segurança de melhor resultado se você operar o quadril com a coluna já estabilizada e a pelve já estabilizada na posição. Tá? Então, o resultado que você vai conseguir no quadril, ele se mantém mais. Tá? Você vai para a cirurgia já sabendo o que você precisa fazer e o resultado que você obtém no final vai ser mantido. Tá? Às vezes, se você corrige o quadril primeiro, depois vem a coluna, às vezes, dependendo da deformidade, a pelve pode continuar um pouco oblíqua ainda, então o lado que estiver mais alto tem mais risco de se bruxar. Então, é mais seguro nessa faixa etária, claro, coluna primeiro, e depois você faz o quadril, se possível. Entendi. Em pacientes muito jovens, às vezes fica difícil, né? Você travar a coluna. Então... É na sequência natural, que normalmente a cronologia, o quadril vem primeiro e depois de alguns anos surge a escoliose. Então, em situações habituais, você vai fazer o quadril primeiro. A coluna vai ser mais tardia. Se caso tiver uma escoliose de início precoce, as crianças hoje em dia têm os growth e conseguem controlar isso daí, criança muito nova. Tá? Então, o comum é isso, o quadril surgir primeiro com a escoliose, que é a sequência natural. Mas, como você disse, pode ter casos mais tardios, que vai surgir conjuntamente e após na segunda década de vida, né? Após o crescimento. Né? Então, nesses casos que gera dúvida. Né? Tem idade para corrigir a escoliose e tem um quadril lá que tem que ser feito também. Né? Então, é onde surge a discussão. Se o quadril assintomático, sem grandes deformidades que limitam a posição na mesa para o braço vertebral, faz a coluna primeira, no espaço curto de tempo, recuperou, alguns meses depois já faz o quadril. Certo. Perfeito, perfeito. Muito bom. Esse estudo aqui é bem interessante, bastante recente. Sim, sim. E é bacana. Seguir os pacientes até a maturidade esquelética é algo importante. Esses estudos eles acabam saindo muito nos Estados Unidos porque os Children's Hospitals de lá, né, impedem eles de seguirem os pacientes depois dos 18 anos, né? E isso é claro que é um problema que a gente não tem tanto na prática privada aqui. Mas só de curiosidade, por exemplo, lá no HC, a gente também
tem que meio que dar alta para os pacientes depois dessa idade, né? Aqui na ACD é a mesma coisa? Que não era, mas agora tem. Agora tem, né? O SUS, que é o regulador daqui, né, ele exigiu criasse critérios para alta, né? Então, quem fez o critério foi o pessoal daqui, mas eles, claro, para abrir vaga para Para mais pacientes, mais paciente, certo. claro, tem ainda o critério um pouco mais flexível que o americano, né? Então, via de regra, pacientes com 21 anos, que não têm mais deformidades, estão estáveis, a parte ortopédica dá alta. Não, entendi. Se tem 21 anos, tem alguma deformidade, você trata primeiro, depois que estabilizou, 2 anos ou 3 de pós-cirúrgico, essa dá alta. Ah, bacana. Então há a possibilidade de seguir por mais um tempo, né? E lá é assim, fez 18. 18, 364 dias, no outro dia não pisa mais no hospital e acabou. Acabou, dependente de como exatamente. É interessante seguir, e há essa demanda, né, de segmento para pacientes com paralisia cerebral ou outras síndromes como adultos. E o cirurgião ortopedista pediátrico provavelmente é o melhor profissional para cuidar ainda desses pacientes, né? Enfim. Bom, vou trazer mais um estudo agora, que é do JPO de 2022, tá? Do grupo de Cincinnati, tá? Os próximos 2 estudos, inclusive, são deles, tá? E encabeçado pelo Zarkowski, né? E o último autor é o James McCarthy. E o título do estudo é Se a hipercontensão do quadril, né? Para pacientes com paralisia cerebral e luxação paralítica previne a recorrência. O que eles fizeram? Eles pegaram na base de dados deles, retrospectivamente, pacientes que tinham paralisia cerebral e indicação, né, de reconstrução do quadril e avaliaram no resultado pós-operatório se esses pacientes eles tinham uma contenção da cabeça com Heimers abaixo de 0%, ou seja, a cabeça hipercontida, e compararam com os pacientes que tinham Heimers acima de 0%. Então, eles separaram esses 2 grupos, né? E avaliaram a longo prazo, né, com um follow-up médio de mais ou menos uns 7 anos, quem é que evoluía com recorrência, com necessidade de reoperar. Tá? E lembrando que os pacientes que foram submetidos a essa cirurgia, não necessariamente eles fizeram teto, não necessariamente foi feito um DEGA ou San Diego, mas o Heimers tinha que estar abaixo de 0 para eles estarem no primeiro grupo, né? E o que eles encontraram, basicamente, é que a hipercontenção, ela provavelmente ajuda os pacientes a não terem recorrências, né? E eles recomendam que os pacientes não deambuladores eles sejam hipercontidos, principalmente aqueles pacientes que precisaram ser submetidos à cirurgia muito precocemente. E como é que a gente hipercontém? Varizando bastante ou adicionando teto. A sua impressão, ela é a mesma? Eu lembro que no último congresso da SBOP, você discutiu casos de pacientes onde era feita muitas vezes a varizante, não era feito o teto, e o Heimers não ficava abaixo de 0, e muitas vezes você tinha uma recorrência a longo prazo, precisava cobrir de novo depois. É mesmo. É mesmo. É mesmo. E até, não é exatamente o mesmo tema, mas é interessante segue a mesma linha. 2020, eu acho, o grupo de Sydney, o primeiro ator, acho que é o Matias Ox, 2 grupos, um só varizante, outro varizante mais teto. Os 2 grupos, o Heimers pré-operatório é em torno de 60%, que era um Heimers grande. E mesma coisa, o grupo que varizou e fez o teto, de imediato obtiveram um Heimers menor, tá? E esse Heimers menor se manteve ao longo aí de 4, 5 anos. O só varizante ficou com o Heimers pré-cirúrgico imediato maior e com tendência a aumentar, tendência a voltar a deslocar. Tá? Então, claro, nessa situação, que a luxação é importante, que ela passa de 50%. Eu acho que quanto mais armas você utilizar, melhor. Quanto mais varizar a nível 5, né? Você cobrir, você tem menos chance de perder o resultado. Poxa, bacana. E essa cirurgia, eu me perdoe, eu não sei se você está fazendo isso ou se já fez. Você tem o hábito de operar os pacientes em decúbito ventral quando você faz varizante bilateral? Sim, principalmente para deambulador. Então, quando eu vou rodar o fêmur, eu faço sempre ventral, que eu acho mais fácil controlar a tua correção, a rotação. Tá? Agora, paciente nível 5, que vai reconstruir o quadril, quase sempre eu faço em dorsal. Tá? Muitos têm gastrostomia, então, a não ser que seja uma situação especial, que você mexe no quadril para varizar e é deambulador. Eu passo da varizante, eu faço em ventral para ajustar a rotação. Essa parte da rotação. Depois viro para fazer o teto. Mas se é um não deambulador, eu faço tudo em dorsal. Bacana. E qual é o seu implante preferido? Placa bloqueada, lâmina comum? O que você mais gosta de usar? Para varizar, eu tenho o melhor controle, eu tenho o melhor resultado com a placa lâmina. Tá, hoje em dia, essas lâminas com parafuso de bloqueio aumentam a sua segurança, tá? Mas os guias são melhores também. Mas para varização,
eu controlo melhor utilizando placa angulada. Para rodar, essas placas bloqueadas mais anatômicas são boas. Então, pega uma placa de 130 graus, 120 que seja, acomoda bem, o fêmur proximal. Você tem menos chance de criar de forma inadvertida a ovalização. Tá? Então, quando é só para rodar, as placas bloqueadas de quadril infantil, 130 graus vão bem. Para avalizar, gosto da angular. Poxa, bacana. E só para deixar claro também, esse estudo é bacana porque ele não se baseou no desfecho negativo só pela indicação de novos procedimentos, mas ele também considerou desfecho negativo com Heimers acima de 30%. Então isso é legal, né? Porque não fica só na necessidade do paciente ter sido submetido a outro procedimento, né? Então é bem interessante essa hipercontenção. E você acredita no remodelamento acetabular nos pacientes com paralisia cerebral submetidos a varizante depois dos 5 anos, 6 anos? É muito pobre, Renato, é muito pobre. Pobre, né? Nos casos que a gente acompanha por aqui, não muda quase nada. Tá. Não é muito pobre, quase nada. Perfeito. Os casos que eu apostei que você dá para remodelar, pelo menos na minha mão, não remodelou nada. Não nada. É interessante essa discussão também, né? Enfim. E, bom, acho que esse é o último que eu vou trazer aqui. Deixa eu ver. Estamos quase lá. Um tema interessante, um tema um pouco mais novo, né, que também não tem tantas publicações a respeito, mas tem ganhado muito espaço, inclusive nas revistas americanas, que é a hemifisiodese do fêmur proximal, né, para impedir a subluxação dos quadris, né. Esse estudo também é do grupo de Cincinnati, com os mesmos autores, foi publicado no JPO de 2022, também um estudo retrospectivo. Eles conseguiram avaliar 44 quadris de 23 pacientes, né, um follow-up também de 7,3 anos. Os estudos foram publicados mais ou menos na mesma época, né, e que mostrou que realmente a episodese ela altera a capacidade de crescimento, né, do fêmur proximal e pode melhorar a subluxação dos quadris na paralisia cerebral. Porém, eles também continuam encontrando, assim como outros estudos mostraram, necessidade de troca de parafuso e algumas complicações relacionadas a isso, né? Nesse aspecto, eu queria saber se você tem uma experiência já com follow-up grande dos seus pacientes, né? De achar, né? De ter resultados de que isso realmente pode prevenir a reconstrução dos quadris a longo prazo. Essa é a primeira pergunta. Ainda não tenho. Tenho feito já, minha experiência é inicial ainda com isso. Eu acho que pode ser interessante, crianças novas, com substituição mais inicial. Então, acho que isso realmente pode ser benéfico. Se colocou bem, tem que antecipar a necessidade de troca de parafuso. Né? Então, vai ser uma cirurgia muito mais simples de reconstrução, mas algumas reintervenções podem ser necessárias. Então, comecei a fazer. Então, ainda é muito inicial o segmento, mas vejo com bons olhos. Acho que uma alternativa é interessante. E o que eu tenho feito há mais tempo, mas também é cedo para saber o quanto funciona, nos casos de reconstrução eu 4 e 5, quando eu tiro a placa, eu faço a fitodese com broca. Eu passo a broca, sim, broca, né? Eu não deixo parafuso lá, tem colega que já deixa parafuso, então eu vou lá, na parte mais inferior da físio, eu bloqueio, para ver se eu retardo um pouco o crescimento ali. Estou coletando os dados, ainda é recente, não tenho informação para dizer, mas eu faço isso de rotina. Nível 5, quando eu tiro a placa, eu bloqueio. Você broca, né? E qual broca que você utiliza? 3,2, 3,5. 3,2, um furo só? Faço uns 2 furos. Uns 2 furos, tá. Mirando mais na região medial mesmo ou no centro da cabeça? Do centro para baixo. Centro para baixo, né? Aquela região mesmo. Interessante, né? E é muito curioso porque eu me lembro de um outro estudo, eu não vou saber citar agora, que por mais que a gente atue, né, fazendo uma varização do fêmur proximal, proximal do fêmur, e a gente acha que isso vai impedir a subluxação, é curioso que alguns estudos antigos não mostraram o ângulo cérvico diafisário como um fator preditor para a subluxação de maneira isolada, né? Mas claro, né, como a gente trata fazendo a varização de maneira aguda, nos casos de reconstrução, isso tem resultados, é muito provável que você diminuir esse ângulo cérvico diafisário talvez tenha um efeito, por mais que o ângulo cérvico diafisário aumentado por si só não seja um preditor, né? E você geralmente tem utilizado para esses pacientes parafusos que são 3,5, 4,5, rosca total, parcial. Qual implante que você prefere? Rosca total, tá? Parafusos um pouco mais, se possível, um pouco mais grossos, né? De 5, 6, se tiver. Evitar de titânio. Se tiver de aço é melhor. Rosca total, você tem que antecipar e vai ter que tirar, né? Então, você tem que contar com isso. Eu tinha utilizado até implantes um pouquinho mais grossos, né? Tá certo. Você tem uma meta assim de roscas que você passa para a epífise para evitar que esse parafuso faça um cutout ao longo do tempo? Você pode controlar, às vezes, com artrografia, por exemplo, que sempre vai ter uma sobra. Sempre então, tem. o meu gol é deixar a última
a extremidade do parafuso, deixar no limite, que você enxerga da epífise. Perfeito. Que ainda tem coisa depois daquilo. Então, hoje eu nem faço mais, eu deixo no limite, vou fazer uma radiografia depois, e tinha uma sobra grande de cartilagem. Então, se você deixar no limite ali, está dentro, está tranquilo, vai nas lucidez, confere, deixa lá, basta você conseguir colocar. Perfeito. Tem um colega mais, o Davi Bosch, lá de Fortaleza, que faz bastante isso também. Ele faz há muito tempo, ele é até mais ousado, né? Ele até passa um pouquinho mais, que ele faz fotografia e vê que está dentro também. Ah, legal. Mas eu deixo no limite lá. E, enfim, a segurança que eu não consigo passar disso. Mas é provável, né, que assim como tem trabalhos para epifisiolistese, por exemplo, falando que parafuso com 4 roscas na epífise tende a ter melhor fixação do que parafusos que passaram só 2 roscas ou 3 roscas. Talvez venham alguns trabalhos relativos a isso também, né? É muito provável. E para finalizar, vou fazer uma pergunta bacana sobre esse tema também. Qual você acha que é o paciente ideal para a cirurgia? Pensando em idade, nível funcional e principalmente o índice de migração, Alzheimer's, né? O paciente novo, abaixo de 7 anos. Tá? O ideal seria novo, com subluxação, menos que 50%. Menos que 50%. Então, por volta de 40% seria o ideal. Você tem chance de reverter a situação só com essa abordagem. Tá? E o cenário totalmente propício seria o paciente novo, subluxação em torno de 40% e uma abdução ampla. Uhum. Você não pode ter outra opção. Não tem partes móveis para fazer. Você pegar uma criança também nova, com trator de adução, tá? Você faz partes móveis, parte deles responde, consegue ter uma subluxação. Tá? Você pega um que tem abdução grande, é novo, e tem um Harvard de 40%. O que você vai fazer? Polarizante? Vai recidivar? Pois é. Talvez seja essa a janela específica que você pode usar sem culpa. E pensando nesse aspecto, né, até algumas síndromes hipotônicas talvez possam se beneficiar também, né? Com certeza. Porque realmente, você pega um paciente hipotônico que tem uma subluxação de quadril muito novinho, você tem muito o que fazer ali no caso, né? Acaba sendo uma abordagem interessante que supra esse espaço, consegue preencher esse espaço para o água. Bacana, bacana. Bom, a gente completou acho que 1 hora agora de conversa, passa rápido, né? E dá vontade de conversar muito mais ainda. Mas eu, assim, queria agradecer muito você ter tirado esse tempo aí para conversar comigo. A gente está tentando levar esse nível de discussão e esse estilo, né, de discussão, inclusive para outros focos aqui dentro do Brasil, né, da sociedade, etc. Eu quis fazer um teste, né? Falei com você, eu vou fazer um formato semelhante ao que acontece no podcast da Sociedade Americana. E eu acho que funcionou muito bem, assim. Eu gostei. Eu acho que a gente consegue conversar bastante, tirar dúvidas e elevar os níveis de discussão, trazendo evidências mais recentes também. Com certeza. Cara, eu agradeço demais aí. Agradeço. Obrigado mesmo. Obrigado a você. E, bom, por hoje foi isso, né, gente? Fiquei até emocionado. Por hoje foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado aí do segundo Resenha de Especialista. Mandem seus comentários aí nas mídias. E um abraço a todos, né? Fiquem com Deus e até o nosso próximo conteúdo.